Existe um poder que governa sua semana antes mesmo de você abrir os olhos. Um poder tão decisivo que, quando você o domina, muda o curso dos seus relacionamentos, das suas finanças, da sua saúde espiritual e emocional. Esse poder foi mantido fora do centro da nossa vida por muito tempo. Não por decretos oficiais, mas por uma combinação de medo, tradição confortável e sistemas que prosperam enquanto você permanece passivo. Chamo isso de o poder mental proibido. Não porque alguma lei humana o proibiu, mas porque forças espirituais e estruturas culturais mantiveram esse conhecimento escondido, enquanto a igreja e o mundo aceitaram viver no automático. Pense na sua mente como uma fábrica. Tudo que você vive hoje começou como uma ideia naquela linha de montagem. Um pensamento, uma imagem, uma palavra repetida. A fábrica recebe matéria-prima, mensagens da mídia, palavras de pessoas ao redor, suas lembranças, e produz um produto, sua realidade interna, que depois vaza para o externo. Se você não está no comando dessa fábrica, ela opera em piloto automático, seguindo padrões que muitas vezes são contrários ao propósito que Deus sonha para você. Isso não é misticismo. A Escritura nos dá as ferramentas. Paulo nos chama a derrubar imaginações e levar todo pensamento à obediência de Cristo. Provérbios nos lembra que, lá no íntimo, se forma o que somos, porque como imagina o seu coração, assim ele é. Guardar o coração e a mente é apresentado como não apenas um bom conselho, mas como guarda da vida. E Jesus mesmo nos deixa claro: aquilo que você declara com fé tem autoridade. Não é mágica humana, é a responsabilidade que Deus nos delega quando nos criou à sua imagem. Você pode até não acreditar nisso ainda. Pode achar que a vida é um conjunto de circunstâncias que simplesmente acontecem. Mas observe. Antes de Pedro andar sobre as águas, houve um posicionamento mental. Fé direcionada para Cristo. Antes de Lázaro sair do túmulo, houve palavra e vida. Antes da queda de Jericó, houve um padrão de obediência repetida, quase absurdo para os olhos humanos. Esses episódios não nos contam um segredo esotérico. Eles nos mostram que Deus opera com meios, e um desses meios é a mente humana, alinhada pela fé e pela palavra. Se isso ressoa com você, curta o vídeo agora. Deixe que mais pessoas aprendam a vigiar a própria mente. O que está ferido na maioria das vidas cristãs hoje não é a falta de informação espiritual, é a prática cruel da passividade mental. Você ora, lê a Bíblia, participa da comunidade, mas continua a repetir mentalmente narrativas de escassez, de indignidade, de incapacidade. Essas narrativas têm poder porque são emitidas continuamente. Elas tornam-se crenças arraigadas. E crenças arraigadas moldam comportamentos e atraem consequências. Para sermos precisos e práticos, vamos ancorar isto em textos e imagens que você já conhece. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo instrui: levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A expressão é violenta, proposital. Não é um convite suave, é uma operação militar contra pensamentos que se elevam contra a verdade. Em Provérbios 23:7, a sabedoria popular de Salomão resume: como imaginam no coração, assim são. O coração bíblico é o centro do pensamento, da vontade, da imaginação. Provérbios 4:23 nos dá a ordem estratégica: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se as fontes estão contaminadas, a vida será afetada. E quando falamos da palavra que libera a realidade, lembramos Marcos 11:23, onde Jesus afirma que se alguém disser a um monte: ergue-te e lança-te no mar, crendo, sem duvidar, será feito. Essa é a autoridade da declaração alinhada à fé. Não é uma fórmula de faturamento instantâneo. É um princípio espiritual que, quando combinado com obediência e tempo, produz manifestação. A partir dessas bases, você precisa de um diagnóstico honesto. O inimigo que mais te aprisiona não é um demônio com capa e vontade autônoma, mas um sistema que opera por pensamentos repetidos.
Trago aqui 4 frentes principais de sabotagem que vejo na vida das pessoas. Primeiro, o medo, que age como vírus. Ele entra disfarçado de prudência, de cautela. Vive de perguntas infinitas. E se eu falhar? E se eu perder? O medo consome a energia que deveria ser usada para caminhar. Ele transforma possibilidades em desculpas. Segundo, a carne, ou seja, nossas inclinações naturais ao imediatismo e ao prazer fácil. A carne diz, faça o mínimo agora, espere pela segurança perfeita. E a segurança perfeita raramente chega. Terceiro, o círculo social, que fabrique narrativas. Amigos, família, colegas, líderes, todos fornecem matéria-prima para sua fábrica mental. Uma palavra repetida por quem você respeita torna-se um decreto não intencional. Quarto, a mídia e a cultura, que inundam sua fábrica com imagens e mensagens de escassez, comparação e medo. Você já se acostumou a esse ruído e nem percebe que está moldando seu caráter. Olhe para as histórias bíblicas com esses olhos. Jó, um homem justo, sofreu perdas terríveis. Parte do teste foi mental. Perguntas que corroem fé. Por que eu? O paralítico de Betesda viveu anos na rotina da impotência, esperando alguém mover a água. Havia um padrão de expectativa passiva. Pedro, quando saiu do barco, teve fé. Quando olhou para o vento, duvidou. A mudança foi mental antes de ser física. A mulher cananeia trouxe persistência mental. Ela não aceitou a rejeição como sentença. Daniel experimentou batalha prolongada. Houve resistência nas regiões celestiais por 21 dias, e ele precisou de perseverança. Josué recebeu um comando repetido. Medita na palavra dia e noite. Repetição que reprograma. Esse é o ponto que quero que você registre. Poder sem prática é potencial desperdiçado. Deus opera com princípios. Um princípio é como uma lei natural. Se você entende a lei, você pode aplicá-la. Se você ignora, sofre as consequências. A mente é um desses princípios. Sua aplicação exige técnicas disciplinas. Não estamos falando de manipulação humana ou de técnicas psicológicas vazias. Falamos de práticas espirituais e espiritualmente informadas que alinham pensamento, palavra e ação. Vamos então começar a montar um plano que você pode implementar. Não é complicado, mas exige disciplina. Pense nelas como peças de um maquinário que, quando lubrificado, produz fruto. Eu vou apresentar agora um mapa. 6 alavancas essenciais. Em seguida, nas próximas etapas, vamos aprofundar cada uma com exercícios, exemplos bíblicos e formas práticas de implementação. Primeira alavanca. Vigilância dos pensamentos. Radar ativo. Paulo usa uma linguagem militar porque é isso mesmo. Não se trata de notar ocasionalmente um pensamento ruim e voltar à rotina. É implantar um radar que detecta a intrusão e a neutraliza. Isso implica distinguir entre pensamento que é mera voz e pensamento que se enraiza como crença. Uma imagem que aparece uma vez pode ser descartada. A frase que você repete todo dia, até que ela molde sua identidade, é o problema. Como implantar esse radar? Comece catalogando os padrões recorrentes. Quando sua mente se volta para medo, que gatilhos aparecem? Que palavras você consome? Quem são as vozes mais influentes no seu feed mental? Segunda alavanca, renunciar às palavras de maldição. Palavras têm peso. Você pode não ter pronunciado um decreto formal, mas repetiu frases como: isso sempre acontece comigo, não sei guardar dinheiro, não sou capacitado, e essas declarações se cristalizam. Renunciar é um ato de autorresponsabilidade. Reconhecer que você tem repetido mentiras e escolher verbalizar a recusa. Não é um truque para manipular Deus. É uma restituição de autoridade à verdade. Aqui entra a prática da confissão bíblica. Confessar a verdade de Deus, não confessar a limitação. Ao mesmo tempo, lembre-se, renunciar não elimina a necessidade de lidar com feridas profundas com ajuda profissional quando necessário. Terceira alavanca. Repetição emocional de promessas. Josué foi instruído a meditar na palavra dia e noite para prosperar. Não é uma repetição mecânica. É internalizar a promessa com afeto. A emoção é o combustível que liga a palavra à memória subconsciente.
Napoleon Hill fala da repetição até a crença. Aqui temos um paralelo espiritual. Repita promessas bíblicas até que seu coração comece a bater no mesmo ritmo. Não estou pedindo truques. Estou pedindo que você alinhe seu afeto com a verdade. Quando lermos as promessas da Escritura e as repetirmos com sensação, você está movendo a ideia do consciente para o subconsciente. Quarta alavanca. Decretação com autoridade. Marcos 11:23 coloca um padrão. O que você declara com fé pode mover montes. Decretar não é falar palavras vazias. É declarar o desejo alinhado com a vontade de Deus e apoiado por obediência. Quando você diz, eu recuso o medo, ou eu tenho a mente de Cristo, você está tomando posição. Mas há uma ressalva pastoral. Não se trata de exigir de Deus resultados instantâneos. A decretação funciona dentro da soberania divina e na interação com o tempo e com a sua obediência. Quinta alavanca. Fé em movimento. Ação que prova fé. Tiago deixa claro que fé sem obras é morta. Declarar é parte do processo. Agir é a prova. A fé cinética dá passos proporcionais ao que foi declarado. Se você decreta uma mudança de carreira, precisa procurar, estudar, falar com pessoas, habilitar-se. Se você profetiza sobre seu lar, age com amor e disciplina nas relações. Sem ação consistente, as palavras perdem força. É na ação que a palavra se manifesta. Sexta alavanca. Persistência no tempo. Daniel é o exemplo disso. A guerra demorou 21 dias. A muralha de Jericó não caiu na primeira trombeta. Houve um processo de obediência repetida. A persistência é a resistência à desistência. Há uma diferença entre insistência teimosa e perseverança sob direção. A perseverança é sustentada por práticas diárias, vigilância, repetição, ação. É também alimentada por gratidão, que conecta seu coração à provisão de Deus e abre espaço para o milagre. A cada uma dessas alavancas correspondem práticas concretas. Para a vigilância, registre seus pensamentos por 7 dias. Escolha 3 padrões que mais te derrotam. Para a renúncia, escreva as frases limitantes que você mais repete e, em voz alta, diga uma por uma. Eu recuso isso em nome de Jesus. Para a repetição emocional, selecione 3 promessas bíblicas que toquem você e repita-as com sensação pela manhã e à noite. Para a decretação, elabore declarações curtas e verdadeiras, em primeira pessoa, alinhadas à palavra, eu tenho a mente de Cristo, eu caminho em provisão, tenho autoridade para dizer não ao medo. Para a ação, identifique um passo concreto que prova sua fé hoje. Para a persistência, comprometa-se a um período mínimo, 21 dias para um hábito inicial, e compartilhe esse compromisso com um parceiro de responsabilidade. Deixe-me colocar esse mapa em termos práticos com exemplos vivos. Imagine um homem chamado Marcos, 37 anos, que sempre viveu com o lema: eu nunca tenho sorte com dinheiro. Ele passava horas vendo notícias que falavam de crise e reforçava em seu círculo que dinheiro é complicado. Seu radar mental estava desligado. A fábrica absorvia tudo. Quando começou a vigiar, percebeu que nos momentos decisivos repetia a velha sentença. Ao renunciar, escreveu e falou: eu recuso essa herança. Ao repetir promessas, escolheu Filipenses 4:19 e a declarou com fé. Ao decretar, começou a dizer: eu sou um administrador fiel e recebo provisão. Ao agir, fez um curso de gestão financeira e conversou com um mentor. E persistiu por meses. Resultado? A mudança foi gradual, nem sempre linear, mas sua postura mental mudou e aquilo começou a se refletir externamente. Não estou prometendo que todo o processo será igual. Muitos fatores entram em jogo, mas esse tipo de caminho produz movimento. Outro caso, Ana, que sofreu uma perda de trabalho e entrou em uma espiral de indignidade. Ela acreditava na narrativa de que era incompetente. A mudança para Ana veio quando ela aprendeu a substituir frases que a definham por frases que a habilitavam. Não foi instantâneo. Foi um trabalho diário de vigiar cada vez que o antigo pensamento surgia.
e, quando surgia, responder com uma verdade bíblica. Ao mesmo tempo, ela buscou aconselhamento, atualizou seu currículo e entrou em grupos de apoio. A combinação de decretação e ação criou o ambiente para a concretização das promessas. Há, portanto, um equilíbrio importante. A mente é poderosa, mas não opera isoladamente. Há uma interdependência entre palavra, fé, ação e tempo. Além disso, há nuances espirituais. Não é incomum que forças de resistência se levantem. Daniel nos mostra que há batalhas celestiais que atrasam respostas. Isso não significa que Deus não está trabalhando. Significa que parte do processo é nossa perseverança, e parte é a soberania de Deus que age conforme sua sabedoria. Isso também explica por que a transformação nem sempre é linear. Muitas vezes, a manifestação é gradativa, pontuada por confrontos. Vou destacar aqui algo que muitos pregadores negligenciam. A imaginação tem poder criativo. Não estamos falando de fantasias descoladas da realidade, mas de imagens internas que orientam a ação. Salomão não estava afirmando uma psicologia moderna quando disse que, como imagina no seu coração, assim é. Ele observou uma lei espiritual. A imaginação prepara o terreno da ação. Se você imagina escassez, age para preservar. Se imagina aceitação, aceita. Se imagina grandeza baseada na verdade, você se posiciona para alcançá-la. Isso pede treino. O cérebro precisa de repetição para formar hábitos. A repetição produz uma arquitetura mental que o mundo físico não ignora. É por isso que, pastoralmente, recomendo 3 rotinas práticas que você pode adotar imediatamente para começar a reprogramar seu subconsciente. Primeiro, a rotina matinal de 1 minuto. Ao acordar, antes de olhar notícias ou mensagens, declare 3 verdades bíblicas em primeira pessoa com emoção. Pode ser: eu tenho a mente de Cristo. Sou herdeiro das promessas. Hoje usufruo da graça que me capacita. E segundo, a rotina de audit noturno. Antes de dormir, reveja mentalmente as 3 vezes em que você cedeu a pensamentos limitantes e, com calma, renuncie e substitua por uma frase da Escritura. Terceiro, uma rotina semanal de exposição. Um encontro com um parceiro de responsabilidade para relatar progresso, confessar fraquezas e celebrar pequenas vitórias. Essas rotinas simples começam a realinhar a fábrica mental. Agora, quero que você entenda a diferença entre esse método e práticas pseudocientíficas que prometem controle absoluto. Quando eu falo de programar, não falo de dominação de vontade alheia, não falo de manipulação psicológica. Falo de responsabilidade pessoal à luz do Evangelho. Essa é a nuance que salva. Tudo o que fazemos aqui deve ser subordinado à soberania de Deus e ao cuidado pastoral. E não pode substituir terapia, tratamento médico ou acompanhamento profissional quando necessário. Se você lida com traumas, ansiedade profunda, depressão, busque ajuda profissional como parte do caminho. A fé não é uma fuga da realidade médica. É a energia que nos sustenta na jornada de cura, frequentemente acompanhada por intervenção profissional. Voltando ao plano, há outra camada que frequentemente é esquecida: as fortalezas mentais. Paulo fala de derrubar imaginações. Essas imaginações compõem fortalezas, sistemas complexos criados por repetição, emoção e experiência. Uma fortaleza pode ser assim: sempre que surge uma oportunidade, uma memória dolorosa aciona uma cadeia de pensamentos que culmina em recuo. Para derrubar a fortaleza, você precisa de 3 táticas: frente direta, declarações e renúncia; frente indireta, ação prática que contraria o padrão; e sustentação espiritual, oração, jejum, ligação à comunidade. É uma operação. Não é para ressaltar violência espiritual sem maturidade. É para inserir disciplina e confiança em métodos que a própria Escritura usa repetidamente. Um exemplo clássico de frente direta e indireta juntos é a história de Eliseu e a viúva. A resposta de Deus veio através de ordem prática e fé. Proceda com obediência e a provisão se manifestará. O milagre veio em contexto de ação e fé combinados. Assim também com os discípulos que oravam por cura. Às vezes,
A restauração vem com declaração, às vezes com ação de cuidado, às vezes com processo. A teologia saudável é a que equilibra a expectativa do milagre com a responsabilidade humana. Até aqui falamos da teoria, das bases bíblicas, do diagnóstico e das primeiras ferramentas. Você já tem um mapa. Mas não é hora de relaxar. Há um obstáculo que quero destacar e que costuma bloquear a maior parte das pessoas antes mesmo de alcançar resultados: a normalização do ruído ambiental. Vivemos em um ambiente que normaliza a ansiedade e o conformismo. A televisão, as redes, as conversas de almoço, os memes, tudo isso forma uma atmosfera que testa constantemente sua vigilância. Para muitos, a primeira batalha é aprender a colocar limites nesse ambiente. Isto significa limitar consumo de notícias nocivas, redefinir quem influencia sua mente, escolher cuidadosamente o que você consome verbalmente e visualmente. Limites não são legalismo, são inteligência estratégica. Também existe uma tentação sutil: tratar o processo de renovação mental como um curso teorético onde você só absorve e nunca pratica. Informação sem implementação é apenas entretenimento espiritual. A verdadeira transformação requer inflação de nervo, treino diário, pequenas vitórias, insistência. E é justamente nesse ponto que muitos desistem, no trabalho cotidiano, na repetição chata. Por isso eu insisto, encontre alguém para caminhar contigo. Um mastermind espiritual, pequeno grupo de pessoas comprometidas com a mudança, acelera progresso. Daniel tinha seus companheiros. A igreja primitiva caminhava junta. Isolamento aumenta a probabilidade de recaída. Há também uma dimensão estratégica sobre onde você focaliza sua imaginação. Quando a indústria do medo te vende cenários de escassez, a sua imaginação reage. Mas se você, intencionalmente, deslocar seu centro de imaginação para as promessas de Deus, você começa a preparar um campo fértil para a manifestação. É preciso treinar a imaginação como quem treina um atleta. Repetições, visualizações alinhadas com ações reais, feedback constante. Chegamos então a um ponto importante de decisão: conhecimento ou prática? Muitos conhecem a teoria. Alguns têm até praticado esporadicamente. Poucos, entretanto, entram numa disciplina diária e comprometida. É dessa minoria que saem os exemplos bíblicos que quero que você admire, pois eles uniram palavra, fé, prática e tempo. Antes de avançarmos para as técnicas práticas mais profundas, onde entraremos em como derrubar fortalezas específicas, como construir uma rotina de 21 dias que realmente funcione e como usar decretos seguros e saudáveis, quero que você reflita com honestidade. Faça estas perguntas para si mesmo, com a mesma coragem de quem entrega o leme do navio ao capitão. Qual é a crença que mais limita minhas decisões hoje? Quais frases eu repito sem nem perceber? Quem no meu círculo contribui para minha derrota mental? Que ação prática, por menor que seja, posso dar hoje para contrariar um padrão? Se você respondeu, parabéns. Você tomou o primeiro passo verdadeiro. Conhecer o corte não substitui a cirurgia, mas sem o diagnóstico, a cirurgia nunca é bem-sucedida. Agora, nos próximos momentos, iremos aprofundar as táticas de ofensiva. Como identificar as fortalezas específicas dentro do seu mundo mental, como preparar o terreno para a mudança e como preparar uma declaração diária que seja biblicamente saudável e psicologicamente eficaz. Vamos também abordar a resiliência emocional necessária para sustentar o processo por semanas e meses e como formar um mastermind que te mantenha responsável sem causar vergonha ou julgamentos. Mas antes de entrar nessa parte operacional, preciso avisar de algo crucial. Essa jornada não é para quem quer um atalho. Transformação profunda exige tempo, fé ativa e humildade para aceitar correção. É preciso abrir mão de narrativas de vítima confortáveis e assumir responsabilidade. É reto, é santo e é libertador. Você já está plantando as sementes com o que ouviu até aqui. Algumas delas já vão brotar nas pequenas vitórias que você terá esta semana. Outras vão precisar de um terreno mais fértil, de águas mais profundas. Em breve, vamos aprender a derrubar as muralhas internas que ainda resistem.
Vamos expor as estratégias que o inimigo usa para manter o silêncio sobre esse poder proibido. E, com sabedoria pastoral e rigor bíblico, vamos equipar você para a ofensiva. Prepare-se. Em breve, vamos juntos praticar uma ativação que é opcional, segura e criada para trazer alinhamento entre palavra, imaginação e ação. Mas primeiro, precisamos matricular essa guerra, identificar as fortalezas e construir o plano de ataque. É aí que muitos desistem. Não você. Você ouviu a chamada. Você conheceu as bases. Agora terá que escolher: continuar como antes ou entrar na disciplina que faz a mente se tornar um reino alinhado ao propósito de Deus. Quando avançarmos, eu vou te guiar passo a passo, com ações que você poderá adaptar à sua rotina, sem superstições, sem promessas vazias, e com toda a responsabilidade pastoral que este assunto exige. Vamos desmontar juntos as frases que te sabotam e montar um vocabulário que te liberta. Vamos aprender a falar como herdeiros, a agir como administradores e a perseverar como guerreiros sob a graça. Mas antes de irmos adiante, quero que você guarde uma convicção. Não há pecado em começar pequeno. O reino de Deus se edifica por incrementos, por decisões diárias aparentemente pequenas, que ao longo do tempo se tornam estruturas inabaláveis. Ainda há muito por vir, explicações práticas, exercícios guiados e uma sequência de passos que irão te fazer experimentar esse poder mental de forma concreta. E eu vou te mostrar como articular tudo isso com fé, obediência e responsabilidade. Por ora, encerre este momento com uma ação simples. Escolha uma promessa bíblica que fale ao seu coração e escreva-a em um papel. De manhã, ao abrir os olhos, leia-a em voz baixa. À noite, antes de dormir, leia-a outra vez. Isso não é ativação final, é preparação do terreno. Na próxima etapa, vamos cavar mais fundo e começar a desmontar os obstáculos que impedem que essa promessa se torne realidade. Agora que você já plantou a promessa no papel e comprometeu seu primeiro gesto de obediência, é hora de descer a trincheira e aprender a operar esse poder mental como quem conhece o mapa de batalha. Não é teoria, é prática com disciplina. Vou te dar, passo a passo, um plano operacional, com estratégia, exercícios concretos e medidas de segurança pastoral, para que você não apenas experimente picos de motivação, mas construa um novo padrão mental que se sustente no tempo. Primeiro, vamos lidar com as fortalezas específicas. Uma fortaleza mental não é apenas um pensamento isolado. É uma cadeia de memória, sensação, imagem e comportamento que se ativa automaticamente. Para derrubá-la, trabalhe em 3 frentes que se complementam. 1. Frente direta, a declaração e a renúncia. Identifique a frase que mais governa aquela fortaleza. Por exemplo, eu não mereço sucesso, dinheiro sempre me escapa. Sou fraco para manter relacionamentos. Escreva-a, agora diga em voz clara, eu renuncio essa sentença. Em seguida, substitua por uma verdade bíblica e pessoal. Eu sou herdeiro das promessas, a graça me capacita. Ao declarar, formule em primeira pessoa, breve, presente. Acrescente sempre a nota teológica. Declaro isto conforme a vontade de Deus. Não jogue palavras ao vento. Fale com intenção. 2. Frente indireta. Ação que contradiz o padrão. Se sua fortaleza se manifesta em fugir de responsabilidades financeiras, faça um ato que provê contradição prática. Por exemplo, abrir uma planilha de controle, telefonar para um consultor ou separar 1% da sua renda hoje para começar a prática de gestão. A frente indireta faz a mente experienciar comportamento novo. Ela cria evidências a serem incorporadas. A fé que profetiza precisa provar-se em passos proporcionais. 3. Sustentação espiritual. Oração perseverante, jejum seletivo e comunidade. Quando as fortalezas se levantam, você precisa de suporte. Ore especificamente contra a cadeia de pensamentos. Jejum não é espetáculo. É jejum de distrações que roubam foco. E a comunidade é o espelho que corrige e incentiva. Uma fortaleza raramente cai só com palavras. Cai com palavra alinhada à ação e à companhia fiel. Agora, transforme isso em rotina prática.
O plano a seguir está desenhado para 21 dias iniciais, o período em que Daniel enfrentou resistência e Josué foi instruído a meditar, e depois para manutenção contínua. Dia a dia, 21 dias iniciais. Manhã, 5 minutos. Ao abrir os olhos, antes do celular, leia sua promessa escrita. Respire fundo, se estiver em público, faça mentalmente. E diga 3 vezes em voz ou mentalmente: eu tenho a mente de Cristo. Acrescente uma frase de ação. Hoje dou um passo para provar essa verdade. E escreva qual será o passo do dia. Meio-dia, 3 minutos. Faça um breve check-in mental. Quais pensamentos se repetiram até agora? Se apareceram os velhos gatilhos, renuncie e substitua com uma declaração bíblica curta. Se possível, envie uma mensagem ao seu parceiro de responsabilidade dizendo apenas: segure-me nas 24 horas. Noite 5-10 minutos. Registro e renúncia. Anote 3 momentos do dia em que a fortaleza tentou se manifestar. Escreva como você respondeu. Declare gratidão por qualquer pequena vitória. Leia a promessa novamente antes de dormir. Práticas estruturais da semana. Segunda-feira. Identifique e escreva a sua fortaleza principal. Trace a cadeia de pensamentos e gatilhos. Quarta-feira. Haja em frente indireta. Um passo concreto que contraria a crença limitante. Sexta-feira. Reunião de responsabilidade. 20 minutos com seu parceiro ou grupo para relatar progressos. Domingo. Revisão ampla, ajuste as declarações, celebre vitórias pequenas, rotina de manutenção. Após 21 dias. Continue as leituras matinais e noturnas, reduzindo o registro diário para 3 vezes na semana, mantendo o check-in ao meio-dia. O objetivo é transformar a disciplina em hábito. Agora vamos detalhar como construir declarações seguras e eficazes. Uma declaração poderosa tem 4 elementos: verdade bíblica, primeira pessoa, sentido presente e ação proporcional. Exemplos: eu tenho a mente de Cristo e penso com discernimento. Eu caminho em provisão, administro fielmente o que recebo. Eu recuso o medo e escolho agir com coragem, conforme o Senhor me guia. Minhas relações são curadas pela graça, e eu pratico o amor sacrificial. Ao repetir, diga com emoção. A emoção não é manipulação. É combustível que liga a palavra ao músculo do hábito. Sobre visualização e ativação. Agora vou te guiar numa prática opcional e segura. Se você estiver em público, acompanhe mentalmente. Se tiver histórico de trauma, prefira apenas o acompanhamento mental e procure suporte pastoral ou profissional. Se estiver em ambiente privado e confortável, siga assim. Feche levemente os olhos, respire 3 vezes com calma. Imagine uma luz dourada, a presença de Cristo, descendo do alto, tocando sua cabeça e percorrendo sua mente como um solvente que dissolve pensamentos de escassez e medo. Veja esses pensamentos como papéis que pegam fogo e queimam sem que você se queime. Veja a fumaça dessas palavras antigas sendo levada pelo vento. Agora, em voz firme ou mentalmente, repita: eu recuso o medo. Eu tenho a mente de Cristo. Declaro que minhas decisões me aproximam do propósito de Deus. Repita cada frase 6 vezes, sentindo a verdade ao pronunciá-la. Se a voz tremular, tudo bem. Continue com humildade. Ao abrir os olhos, anote a sensação e um passo prático que você dará nas próximas 24 horas. Lembre-se, isto não substitui tratamento para questões profundas. É um exercício de alinhamento espiritual. Vamos falar sobre resistência e retrocesso, porque vão acontecer. Quando você inicia uma mudança mental, o sistema que estava confortável com a memória antiga reage com sintomas: fadiga súbita, dúvida renovada, sonhos que revivem antigos roteiros. Isso é previsível. Chamo isso de fase de ajuste. Não é prova de que você fracassou. É indício de que algo novo está sendo instalado. Tenha um protocolo. 1. Respire e reconheça a reação sem vergonha. 2. Retome imediatamente a declaração e uma ação pequena. 3. Busque suporte da comunidade. 4. Não mude a metodologia por conta do desconforto. Ritualize retorno. Persistência vende a diferença entre a ação que morre e a ação que dá fruto. Agora,
Aplique isso a áreas específicas. Vou dar táticas para 3 campos que a maioria enfrenta: finanças, relacionamentos e ministério, propósito. Finanças. Identifique a crença limitante. Nunca tenho dinheiro. Renuncie. Declare algo bíblico e prático. Eu sou bom administrador. Há provisão para cumprir a minha missão. Ação imediata. Abra uma planilha ou app. Defina um pequeno objetivo financeiro de 30 dias, GIS para poupança, capacitação ou dívidas. E faça um passo hoje. Persista. Declare diariamente e leve um registro semanal. Procure um mentor prático em finanças e participe de um pequeno grupo de prestação de contas. Relacionamentos. Identifique o padrão: medo de abandono, autodefesa, busca por aprovação. Renuncie à narrativa que te aprisiona. Declare: eu sou digno de amor e capaz de amar com sabedoria. Ação. Peça desculpas onde precisa. Estabeleça limites claros. Procure aconselhamento quando necessário. Se o padrão é repetitivo, trace uma cadeia emocional. Quando X acontece, eu penso Y, eu ajo Z. Rompa com uma ação contrária. Escolha uma atitude nova a cada vez que o gatilho surgir. Ministério propósito. Muitos se rendem à narrativa de impotência ou de comparação. Declare: eu cumpro a vocação que Deus me deu. Dou passos diários para aperfeiçoamento. Ação prática. Ofereça-se para uma responsabilidade menor hoje. Escreva um objetivo de 3 meses e compartilhe com um parceiro. Celebre progressos pequenos. Busque formação e leitura dirigida, mas não fique apenas estudando. Fé em movimento é marcada por passos. Quero mencionar aqui a importância da gratidão como aceleração. Filipenses 4:6 nos chama à oração com ação de graças. Gratidão não é só etiqueta, é mecanismo de ativação. Quando você agradece antes da manifestação completa, você está colocando sua mente em sintonia com a provisão de Deus. Faça uma lista de 3 motivos para agradecer todas as noites. Se estiver difícil encontrar motivos, comece agradecendo pela respiração, pela oportunidade de tentar de novo, por uma memória que te dá esperança. A gratidão é a chave que abre portas internas. Sobre o uso de referências seculares, analogias como as de Napoleon Hill ou exercícios de reprogramação do subconsciente, SAR, servem como apoio complementar. Use-as como ferramentas úteis, mas sempre subordine-as à verdade bíblica. A escritura é a lente que dá sentido. Se uma técnica psicológica ajuda a fixar uma promessa bíblica no seu cérebro, ótimo. Isso é sabedoria. Mas não substitua oração, obediência e comunidade por técnicas. Agora, modos de articular um mastermind funcional. Um mastermind não precisa ser grande. 3 a 6 pessoas comprometidas diariamente com disciplina e prestação de contas é o ideal. Regras básicas: confidencialidade, não conselho profissional, respeitem limites, metas claras, encontros semanais curtos, responsabilidade por passos concretos. Um grupo que celebra pequenas vitórias e chama ao compromisso é uma das armas mais poderosas para sustentar mudança. Prática de 90 dias. Para além dos 21 dias, proponho um ciclo de 90 dias que consolida hábitos. Semana 1 a 3. Estabelecer o radar e as declarações. Semana 4 a 8. Ampliar ações diretas e indiretas. Fortalecer comunidade. Semana 9 e 12. Revisar e consolidar. Ajustar metas de longo prazo. Ao final de 90 dias, faça uma avaliação honesta. O que mudou na sua resposta emocional? Quais evidências externas mudaram? Ajuste e repita o ciclo. Algo que quero marcar com clareza pastoral. Não prometo que todo o processo redundará em cura, riqueza ou sucesso nos termos do mundo. O que eu garanto, biblicamente e pastoralmente, é que sua mente alinhada à palavra e à obediência produz frutos, espirituais e práticos, e que Deus honra a fidelidade. Resultados variam por soberania divina, história pessoal e contexto. Use o poder mental para alinhar-se ao propósito divino, não para fazer barganhas com Deus. Voltando a exemplos bíblicos para afinar nossa prática, pense em Daniel.
Ele recebeu uma visão e sofreu oposição por 21 dias. O que ele fez? Manteve integridade, oração e jejum aliados à resistência. Pense em Josué. A palavra repetida dia e noite para meditar não era ritual sem sentido. Era treinamento para o leme da mente. Pense em Pedro. Quando olhou para o Senhor, andou. Quando desviou o olhar, afundou. Estas são lições simples. Atenção, repetição e foco determinam o movimento. Vamos falar agora de sinais de progresso e sinais de alerta. Sinais de progresso. Você percebe menos reatividade a gatilhos, consegue substituir mais rápido uma narrativa limitante por uma verdade e suas ações começam a mudar, mesmo que timidamente. Sinais de alerta. Ansiedade crescente que paralisa. Memórias traumáticas não resolvidas que se intensificam. Isolamento que substitui o grupo. Se houver sinais de alerta, busque ajuda profissional e pastoral. A disciplina espiritual não é um substituto para terapia ou tratamento médico. É complemento. Antes de concluir a parte prática, vou te dar um conjunto de decretos curtos que você pode usar agora e adaptar. Leia-os com convicção e mantenha a nota. Declaro conforme a vontade de Deus. Se preferir não falar em público, repita mentalmente. Eu tenho a mente de Cristo. Penso com clareza e amor. Eu recuso o medo. Escolho a coragem em obediência. Sou administrador fiel. Recebo o provimento e gerencio com sabedoria. Minhas palavras edificam, minhas ações confirmam. Eu derrubo fortalezas no nome de Jesus e caminho em liberdade. Use cada decreto entre 6 e 10 repetições, sentindo a convicção, e logo após faça um pequeno ato que comprove a palavra. Chegamos então ao ponto de aterrissagem. Como transformar essa experiência numa prática comunitária e diária. Se você está sozinho, escolha um confidente. Se já faz parte de uma igreja, proponha um pequeno grupo de 21 dias para praticar juntos. Se lidera, implemente um desafio de 21 dias com acompanhamento pastoral e profissional. A comunidade multiplica responsabilidade, ela também traz graça. Por fim, eu sei que palavras podem soar bonitas e vazias se não houver compromisso. Por isso eu te desafio agora a um pacto prático. Comprometa-se por 21 dias com as rotinas descritas, a leitura matinal, o registro noturno, um ato de fé semanal e uma conversa de prestação de contas. Se você fez a ativação opcional, compartilhe com o seu parceiro qual foi o passo prático nas próximas 24 horas. Se não fez, escolha um passo e faça. Mantenha a humildade, mas seja determinado. Pequenos atos repetidos mudam destinos. Se esta palavra tocou você e você quer confirmar publicamente esse compromisso, escreva nos comentários, em caixa alta, a frase do nosso pacto: minha mente é meu reino. Ao escrever isso, você não está fazendo mágica. Está assumindo diante de outros a disciplina de vigiar, renunciar, declarar, agir e persistir. E se quiser seguir caminhando comigo e com esta comunidade, inscreva-se no canal para que possamos praticar juntos essas rotinas, apoiar uns aos outros e celebrar as mudanças. Que a graça te sustente no processo. Que o Senhor te dê olhos para ver as fortalezas e coragem para enfrentá-las. Que você encontre comunidade que edifica e líderes que orientam com sabedoria. A transformação não é instantânea, mas é profunda e possível. Use o poder que Deus te deu. A sua mente. Não deixe que sistemas, medos ou tradições te roubem essa autoridade. Tome o leme. Conduza a fábrica dos seus pensamentos. Caminhe com fé ativa e lembre-se, você não está sozinho nessa guerra. Cristo é o comandante e nós somos soldados que obedecem às ordens de amor. Agora escolha uma promessa, escreva-a e a declare. Faça hoje um pequeno ato que prove sua fé. E se você se comprometeu a 21 dias, poste nos comentários: minha mente é meu reino. Inscreva-se para continuarmos praticando juntos. Eu vou caminhar com você.